pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquei feliz também, Tiago. Eu estava vindo ali do santuário, a pé, e estava escutando, ali 1h30 mais ou menos, vocês começaram a cantar aqui. O Tiago está cantando ali. Depois vi na televisão, eu não conhecia. Como? O Jack. Tá bom. Um abraço, irmãos, também aqui que estão na música. Povo de Deus, boa tarde. Que bênção também aqui, vocês que vieram estar conosco. Aqui no Rincão do Meu Senhor, na Canção Nova, aqui em Cachoeira Paulista. E também tantos irmãos que estão em casa, acompanhando, rezando conosco. Os que já são assíduos, todas as quintas-feiras aí acompanhando. E quem sabe você está chegando agora na família Canção Nova. Seja bem-vindo a esta família espiritual que pertence à Igreja Católica, graças a Deus. Sinto-me tocado, porque quinta-feira de adoração tem, para mim, acredito que para muitos, um gosto assim especial, um afeto, porque quando eu estava lá em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, mais novo, não pertencia ainda à Canção Nova, com um vínculo espiritual, ou melhor, com um vínculo assim de um compromisso feito aqui como a gente faz, pertencia espiritualmente. Eu praticamente não perdi uma quinta-feira de adoração. Já era assim, eu já esperava, acompanhava a pregação de manhã, acompanhava de tarde, só quando realmente não podia, mas eu estava lá. E muitas vezes com um caderninho, escrevendo, acompanhando ali as pregações. Então, estas quintas-feiras de adoração me fizeram muito bem e me alimentaram demais. E depois do segundo ano, quando eu estava aqui na Canção Nova, eu entrei em 2006, 2007, eu fui trabalhar no Eventos e cuidava da quinta-feira de adoração. Então eu ligava para os pregadores, ficava ali cuidando do lanche, essas coisas, em contato com os... O Fabinho está dizendo ali que lembra, ficava ali com eles, cuidando do lanche, mas estava aqui. E que bom, hoje, pelo que eu recordo, é a primeira vez que eu vou pregar aqui na quinta-feira de adoração. Então que seja para nós todos um alimento para a nossa alma, que Deus, Ele mesmo, nos alimente no seu espírito. O finalzinho da oração aqui, antes do Tiago que me chamar e rezar, ele falava algo que, de alguma forma, acho que vai ser lá no finalzinho da oração, finalzinho da pregação, mas já trago também ele dizendo que nós não combatemos sozinhos. Realmente, Deus é conosco. Sozinhos, realmente, a gente não pode, como cantamos aqui. E Deus é por nós. E falo isso porque nós hoje, o Padre Ricardo Rodolfo de manhã e eu também, vamos trabalhar algo ligado a este livro aqui, maravilhoso, do Padre Jonas, Combatentes na Provação. Então nós vamos combater. A vida do homem é de fato um combate nesta terra. E o Padre Ricardo Rodolfo trabalhou aqui o tema de não ceder à tentação. E eu vou aqui entrar no que o Padre Jonas fala sobre o adestramento que Deus vai fazendo conosco na provação ou pela provação. Especialmente aqui esse título que diz: se não lutamos, caímos em tentação. Então nós vamos caminhar um pouco aqui na direção. O Padre Jonas fez vários livrinhos desse aqui, combatentes, e nós queremos tirar um proveito para a nossa vida nesta tarde. Então, bem, a vida do homem realmente é um combate nesta terra, seja para ele sobreviver naturalmente, para comer, adquirir o seu alimento, o seu sustento. Antes até se combatia um pouco mais, né? Hoje às vezes até chega com mais facilidade a nós algumas coisas. Mas também na vida espiritual há um combate. São Paulo chega a dizer
Quem está de pé, cuidado para não cair. Ele diz, é claro, que Deus nos sustenta também na tentação, não deixando que sejamos tentados acima de nossas forças. Mas ele diz, cuidado. Porque a gente às vezes vê um irmão caindo, podemos julgar, mas se a gente não prestar atenção, né, se a gente não toma cuidado, como a gente diz, né, o cachimbo cai. Né? Então, é preciso lutar. Se a gente não lutar, a gente cai em tentação. Veja, o Padre Jonas fala aqui, até no livrinho, sobre essa realidade da provação. Porque ele fala, né, que basta ao discípulo ser como mestre. O discípulo é chamado a ser como mestre. Jesus fala disso, né? E se o nosso mestre passou por provações, e que provações? Quem somos nós para achar que vamos passar a vida incólumes? Não vai acontecer nada. É como você querer jogar futebol, às vezes num dia que está o campo enlameado, né? Cheio de lama, você com a camisa branca, às vezes já fiz isso já, a camisa branca e você achar que não vai se manchar, né? Você vai sair todo lameado, né? Então, quem acha que vai viver aqui na vida sem provação está enganado. E às vezes a gente cai nessa ilusão. A gente reclama, acha que tem coisas erradas muitas vezes, só pelo fato da gente estar sendo provado. Então, acho que ajudaria a gente até lembrar, na hora de uma provação, a gente pensar em Nosso Senhor. Dizer assim, se Ele passou, quem sou eu para achar que não vou passar, né? A gente celebrou ali no primeiro domingo da Quaresma, as tentações de Jesus no deserto. Foi tentado durante 40 dias. Então, nós vamos passar por isso. A carta aos Hebreus também fala isso, que ele foi experimentado. Aprendeu o que é a obediência pelos sofrimentos que padeceu. Ele que não precisava, mas fez isso por nós. E Santo Agostinho também fala isso, que quem é que vai ter vitórias se não tiver combates? Qual soldado ou general que terá vitórias se não tiver combates? E ainda diz assim, ele falando a respeito das tentações de Jesus, ele diz, né, que Santo Agostinho, que ninguém se conhece antes de ser tentado. Então, veja, falando de tentação ou de provação, nós vamos passar por momentos assim. Se a gente não lutar, nós vamos cair em tentação. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu já citei aqui, mas apenas assim, fazendo essa introdução, lá no livro de Jó, no capítulo 7, versículo 1, diz isso. Não é a vida do homem sobre a terra uma luta? Ou poderíamos dizer de outro modo, não é uma luta a vida do homem sobre a terra? É, gente. A gente tem a consciência disso ou não? Então, a vida espiritual é uma luta, a gente até chama, né? Combate espiritual. E existe uma regra nesse combate espiritual, na nossa luta, no nosso desejo também de crescimento. Existe uma regra, e a regra é a inconstância no progresso espiritual. Quer dizer, padre, o senhor falou errado, não é constância. Não, é inconstância mesmo. Porque na vida espiritual não tem jeito. Ou você progride, ou você regride. Então tem essa inconstância. E até mesmo na progressão, tem uma inconstância. Você chegou ali naquele degrau, você sobe mais um. Você sobe mais um. Você sobe mais um. É como remar contra a correnteza. Você está remando, rema com força, né?
Você está subindo a correnteza. Parou de remar, o que acontece? Desce a correnteza. Tem essa inconstância. Veja, o nosso coração, a gente não estava nem lembrando dele, né? Mas está aí batendo. Batendo, 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 batendo. Minha irmã teve um bebê há pouco tempo, há pouco mais de um mês, e mandava, né, os áudios do ultrassom, né? Vucu, 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 parece um cavalo, né? Nosso coração está aí batendo. Ele tem uma regularidade no seu batimento. Mas quando a gente faz um esforço, toma um susto, ele pode acelerar, né? O coração também pode diminuir um pouco o ritmo. Então, ele pode ir para lá, pode ir para cá, pode aumentar, pode diminuir. Mas o que acontece se o coração parar? Valha-me Deus. Deus e os médicos nos acudam nessa hora. Se o coração parar, vai ter que reanimar, tem que fazer alguma coisa para dar uma injeção, dar uma coisa que ele... ver se ele desperta. Então, não dá para parar de remar. O coração não pode parar de bater. E a gente está falando de luta. Também, imagina numa luta, o que acontece se o lutador parar? Baixar os braços. Veja, ele tem que se movimentar. Numa luta, ele bate, ele apanha, e não tem jeito. Vai uma luta aí, né, brigando por um cinturão, um título. Vai ter um perdedor e vai ter um vencedor. Então, não dá para dizer assim, né? Parar a luta e dizer, aperta a minha mão aqui e vamos ficar por aqui mesmo, nem eu nem você ganha. Não, eles estão querendo ali lutar e ganhar. A vida do homem não é uma luta sobre a terra, é uma luta sobre a terra. E essa regra da inconstância, nós podemos estar atentos a ela. Tem um autor espiritual que diz assim: o amor que não cresce começa a correr perigo. Isso, esposo, esposa, mãe, filho, irmãos. O amor que não cresce começa a correr perigo. O amor a Deus, se não cresce, começa a correr perigo. São Bernardo de Claraval dizia assim, olha, não pode ter-se por bom quem não deseja ser melhor. E quando começas a não desejar ser melhor, nesse instante deixas de ser bom. Olha a regra da inconstância aí. Repetir. Não pode ter-se por bom quem não deseja ser melhor. E quando começas a não desejar ser melhor, nesse instante deixas de ser bom. Tem que progredir, gente. Não tem jeito. Tem que combater. Se não lutamos, caímos em tentação. Nos ensina aqui Padre Jonas. E Jesus já nos dizia lá no Horto das Oliveiras, no Getsêmani, ou poderíamos dizer, no horto do combate, no horto da luta. O primeiro mistério doloroso que a gente contempla, Jesus ali suando sangue. Aquele momento ali foi decisivo. Definiu o que viria depois, a cruz. Ali foi um combate, ali ele disse sim. Até quem assistiu lá o filme do Mel Gibson, lá da Paixão de Cristo, a gente vê que naquela hora o combate ali, né? O tentador, que buscou momentos oportunos para tentar nosso Senhor. E que também busca momentos oportunos para nos tentar. E o que é que Jesus diz lá no horto do combate? Ele diz, orai e vigiai, para não cairdes no poder da tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a gente teima em ser igual os discípulos lá, né? Sonolentos. A gente demora.
somos lerdos em pôr em prática esses conselhos, essas advertências de Jesus. Ainda bem que nosso Senhor reza por nós, intercedeu por nós, mas orai e vigiai, para não cair no poder da tentação. Mas bem, eu gostaria que você tomasse a palavra de Deus, aí, você que está aqui, você em casa, lá no segundo livro de Samuel. É um texto conhecido, mas que fala a respeito dessa vigilância, ou mesmo da falta de vigilância aqui, e que ocasionou numa queda feia, né? Segundo Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1. É aquela história de quando Davi, que só tinha elogios a Davi na palavra de Deus até esse momento, quando ele vacilou aí, não foi para a luta e acabou caindo no poder da tentação. O segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Se você não está com a Bíblia, por favor, presta atenção, nós vamos lendo aqui. Diz assim: no início do ano, no tempo em que os reis costumavam a ir para a guerra, a sair para a guerra, Davi não foi para a guerra. Davi enviou Joabe com os seus oficiais e todo Israel, que devastaram os amonitas e cercaram Rabá, enquanto Davi ficou em Jerusalém. Está ganhando, né? O exército está ganhando, está de boa, né? Aquele excesso de confiança, a gente fala. Davi não foi, estavam devastando os amonitas. Certo dia, ao entardecer, levantando-se da cama, Davi pôs-se a passear pelo terraço de sua casa, e dali avistou uma mulher que se banhava. Era uma mulher muito bonita. Davi procurou saber quem era essa mulher, e disseram-lhe: é Betsabeia, filha de Eliam, a mulher de Urias, o heteu. Davi mandou trazê-la. Ela veio, e ele deitou-se com ela, que tinha acabado de se purificar da menstruação. E ela voltou para casa. Tendo ficado grávida, mandou dizer a Davi: estou grávida. O esposo dela estava guerreando lá, Urias. Então Davi mandou esta ordem a Joabe: manda-me Urias, o heteu. E ele mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhe notícias de Joabe, do exército e da guerra. Depois disse-lhe: desce à tua casa, lava os pés e descansa. Urias saiu do palácio do rei. Depois que saiu, o rei lhe mandou um presente. Urias, porém, ficou dormindo à porta do palácio, com os outros servos do seu senhor, e não foi para sua casa. Contaram então a Davi: Urias não foi para sua casa. Davi perguntou-lhe: não voltaste, porventura, de uma expedição? Por que não desceste à tua casa? Urias respondeu a Davi: a arca, Israel e Judá habitam debaixo de tendas. O meu senhor Joabe e os oficiais do meu senhor dormem sobre a terra dura. E eu deveria ir para minha casa, comer e beber e dormir com minha mulher? Todo mundo está guerreando. Todo mundo está lá na batalha. Você me chamou aqui, Davi. Aí eu vou para casa dormir com minha mulher? Eu não vou. Olha que cara aguerrido e fiel. Por tua vida e a vida de tua alma, não farei tal coisa. Davi disse então a Urias: fica aqui ainda hoje e amanhã te mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Davi convidou-o para comer e beber à sua mesa e o embriagou. Ele, porém, ao entardecer, retirou-se e saiu para dormir numa esteira, em companhia dos servos do seu senhor, mas não desceu para sua casa. Não teve jeito, né? Davi embebedou o homem, queria dar um jeito nele, mas não teve jeito. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe, mandou-o pelas mãos de Urias. Nela dizia:
colocai Urias na frente, onde o combate for mais violento, e abandonai-o para que seja abatido e morra. Valha-me Deus. Joabe, que sitiava a cidade, colocou Urias no lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais valentes. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe, e morreram alguns do povo, da guarda de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Veja que tragédia e que maldade da parte de Davi. Eu não vou ler o restante, mas Joabe, depois que venceram lá a guerra, ele manda um homem, como sempre faziam, avisar o que tinha sido o resultado da guerra, né? Se perdeu, se ganhou. Aí ele manda um soldado ir e disse ao soldado: olha, Davi vai reclamar por causa disso e disso, disso aqui na guerra. Ele vai perguntar por que foi isso, por que uma coisa caiu em cima de fulano de tal lá e morreu e não sei o que, não sei o que. Quando tu deres a notícia, no final tu fala assim, ó, e Urias morreu. Porque ele sabia que Davi ia sentar o rei se ele falasse só algumas notícias lá. Aí o cara falou as notícias, aconteceu isso, nosso soldado morreu, alguns tomaram flechada, não sei o quê, mas Urias morreu. Aí Davi falou assim, não, fala para Joabe, que isso acontece, né? Uns morrem, outros vivem, o combate é assim. Veja que desgraça, né? Mas a desgraça, ela começou muito antes de Urias morrer, de acontecer tudo isso. A gente viu onde começou a desgraça, né? A Sagrada Escritura, assim, ela é belíssima, a forma como contam as coisas. Eles, no início do ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe. Davi não foi. Na tarde, passeando, ocioso, olhando para um lado, olhando para o outro. Parece até isso aqui, né? Ocioso, olhando uma coisa, passando a tela. 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 3 horas, comendo. Ao entardecer, poderia dizer ao anoitecer, ao entrar na madrugada. E olha o que a gente poderia escutar aqui de fundo como um refrão: vigiai e orai para não caíres no poder da tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Davi aqui, né? Davi, nós podemos ser, ao entardecer, andando por aí. Então Davi, todo mundo guerreando e ele de boa, vê aquela mulher muito bonita. Né? Veja, a gente não sabe aqui se ele fez uma longa consideração, pelo jeito não fez uma longa consideração, já viu, talvez pensou, a mulher, quem é? Davi, a gente vai saber, porque o capítulo seguinte é o profeta Natã corrigindo Davi. Davi tinha muitas mulheres, mas pegou a mulher de uma outra pessoa, adulterou. Mas começou com a ociosidade, e que muitas vezes nós vivemos essa ociosidade de muitas formas, mas eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que às vezes a gente não presta atenção, que é o momento do cansaço físico, ou de uma longa jornada de tarefas que nós tivemos, um monte de coisa. E quando a gente não percebe, mas as nossas guardas são baixadas. Comece a prestar atenção quando você tem um dia ou dias, um final de semana, nós que saímos para retiro, vamos pregar, vamos para lá, vamos para cá, muita atividade, e aí, às vezes ali, cansado, 10, 11 horas da noite,
ou no entardecer, num domingo, quando as nossas forças estão diminuídas. Veja, não foi de manhãzinho, cedinho, logo quando Davi levantou. Foi entardecer, quando já passaram também aí algumas horas do dia. Porque nós não somos, meus irmãos, só a alma, só a parte espiritual. Somos também físicos, materiais. E uma coisa influencia na outra. E quando nós estamos, às vezes, desgastados, quando a gente poderia buscar um sadio repouso, um ócio sadio, que existe esse também, às vezes a gente não repara nisso e vai buscar um descanso, um repouso, uma satisfação, um prazer em ocasiões próximas de pecado, quando não no pecado direto. Isso é uma coisa que a gente não presta atenção muitas vezes, mas que nós precisamos saber, aprender a descansar. Tem horas, meus irmãos, me ocorre aqui pensar, né? Às vezes até tem pessoas que cuidam de outras pessoas, cuidadores, às vezes cuida da mãe, da avó, de um filho, e é tão exigente, tão exigente. Há um desgaste tão grande, hospital, vai para lá, vai para cá. A pessoa fica exaurida nas suas forças. Aí às vezes a gente vai buscar um descanso, eu mereço, né? Aí vai buscar em situações de pecado. Às vezes, meus irmãos, o descanso poderia ser dormir. Eu vou parar, não vou fazer nada. Não consigo mais nada. Eu vou dormir. Eu preciso descansar mesmo, dormir. Às vezes o descanso, até São Tomás de Aquino fala, numa época que eles não tomavam banho assim, tanto quanto a gente, né? Demorava mais para tomar banho. Desculpa, caiu aqui. Eles passavam vários dias, ou talvez semanas sem tomar banho. E dizia que às vezes o que a pessoa precisa é só tomar um banho. Diria talvez, né, um banho mais demorado, um banho quente, ficar quieto. Quem sabe colocar uma boa música para ouvir. É boa mesmo, tá, gente? Não é essas tranqueiras aí que só motivam coisas ruins a nós. Ou um bom filme. O Padre Jonas, falando isso para nós aqui da Canção Nova, ele escreveu a respeito de música e TV na Canção Nova. Como é que a gente deve viver? Hoje poderia acrescentar internet. Como é que a gente deve viver? E aí ele vai dizendo a respeito dos tipos de programa de televisão, de filmes. Ele fala a respeito da gente sentar, por exemplo, diante da televisão. Tem tantos canais, 200 canais, nem sei o que é que eu assisto. Aí fica lá passando. Veja, no entardecer, né? No ócio, estou tão cansado. Aí senta lá e fica passando. Esse não. Deixa eu ver. Se expondo. Tá lá, é como se estivesse na guerra, flecha para lá, flecha para cá. Urias foi posto por Joabe, a mando de Davi, num lugar onde a batalha estava mais violenta. Ele estava sendo obrigado a isso. Nós não, nós vamos as flechas passando, a gente vai lá no meio das flechas. O tiroteio, ao invés de se esconder, a gente vai para o meio do tiroteio. Às vezes até acontece isso, né? As pessoas estão lá no bairro, escutou tiro, pá. Ai, tira, aí corre para ver. A gente faz isso. Se expõe. E o Padre Jonas vai falando isso. E ele, que era músico, fala a respeito das músicas. Nenhuma música é feita assim de graça. Nós sabemos que a música passa um sentimento. Quem está compondo, a experiência que a pessoa viveu, que ela quer passar, quem está ali, e eles podem dizer mais do que eu, mas quem está fazendo os arranjos ali, quer passar então uma melancolia, quer passar um arrependimento, quer passar um júbilo. Tudo isso, gente, está nas músicas. Não é que a gente escuta umas músicas assim que nos levam
Há coisas boas e as coisas ruins. A gente parece que sente até o cheiro, né? Eu estou lembrando de um agora, não vou cantar, mas Reginaldo Rossi. Valha-me Deus, a música desse homem. Mas veja, elas ficam tão marcadas, a gente escuta quando é criança, na adolescência. Mas graças a Deus tem músicas boas também, maravilhosas. E essas músicas boas, como nos descansam. Esses dias eu estava escutando a trilha sonora daquele filme Senhor dos Anéis. Gente, é um espetáculo aquilo ali. E aí me parece que até o regente, né, o maestro que compôs ali, ele vai explicando cada coisa e vai passando a música. Aquilo ali, meu Deus. Então, limpa, purifica. Uma conversa com bons amigos, está cansado. Às vezes uma conversa, um jantar, vai sair junto para conversar. Às vezes, né, o esporte. Gente, tudo isso é importante na nossa vida. A gente fica assim, não, eu vou só rezar, rezar, rezar. E tem que rezar muito. Jesus disse, orai e vigiai. Mas a gente também precisa desses outros momentos, porque isso aqui são remédios que eu estou dando. Eu não estou nem falando aqui, que poderia, mas a gente escuta com mais frequência, fala da confissão, da Eucaristia, do rosário. Eu estou trazendo aqui outros elementos que às vezes a gente não presta atenção e que são importantes na nossa vida. Um bom livro. Deixa um bom livro. Hoje eu estou na minha cabeceira com a história lá do Padre Jonas, né? A biografia dele. Você vai deitar, está sem sono, ou muitas vezes nessa hora, nós, às vezes cansados, vêm, às vezes, os pensamentos. Pega um bom livro e vai lendo até dar sono. Tinha um professor meu que ele dizia que para dormir, na verdade, ele pegava um livro ruim. Ele começava a ler, o livro era ruim, aí dava sono logo e dormia. Serve também, mas esses outros que eu estou falando aqui, né, pega, sei lá, você talvez não goste do direito, né, pega a Constituição, vai lendo do país rapidinho e dá sono. Mas estou falando aqui de um livro de espiritualidade que vai te ajudar, você vai dormir com aquele conteúdo, a palavra de Deus, meu Deus. Você vai dormir com aquilo na tua cabeça. E não é quando a gente assiste um filme ou vê uma coisa, a gente sonha com aquilo, ou acorda, e a primeira coisa que a gente lembra é aquilo que a gente... Então, por que não também tomar essas coisas? Você vai enchendo o teu coração de coisas maravilhosas. Porque nós podemos, dizia o saudoso, né, o bispo lá de Nova Friburgo, emérito, faleceu, Dom Rafael Llano Cifuentes, em vários livros, ele dizia assim, que a gente pode aquecer o nosso coração de duas formas. Dizendo, né, você pode, numa realidade, sei lá, o tempo frio lá fora, você pode fechar a tua casa todinha, vedar, sei lá, fazer umas paredes grossas, e o frio não vai entrar. Mas ele disse, você pode também acender uma grande fogueira, uma lareira dentro da sua casa. Quer dizer, aumentar o amor, fazer crescer a chama do amor a Deus, que pode estar o frio que tiver, mas se você está ali com um fogaréu, com a labareda, se o teu coração está aceso, vai ter o calor do amor a Deus. Então, a gente precisa se cercar de coisas assim, que são para nós, gente, realmente um descanso. Estou cansado. Por que não, então, fazer uma caminhada? Tem gente que mora em sítio, ou às vezes tem lugar muito arborizado. Faz uma caminhada, no entardecer, ou no final da tarde, vai rezar o terço, rezar o rosário. Passar o teu dia em revista diante de Deus. Vai fazer uma caminhada, a caminhada já ajuda, e a graça de Deus que você está suplicando, que eu estou suplicando. Isso tudo, meus irmãos, nos ajudam. Agora, é importante que a gente tome uma decisão. Porque a gente pode estar escutando isso aqui, nossa, que legal, né? Vou anotar. Né? Mas no fundo, a gente não diz assim, tá bom, a partir de agora, acabou isso aqui, o que me leva a pecar, eu vou tirar da minha vida. Porque é preciso tomar uma decisão séria, verdadeira, de retirar da nossa vida o pecado, sim,
mas muitas vezes algumas coisas que vêm antes disso. Antes do pecado de Davi, o que é que veio? No tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi não foi para a guerra. Davi ficou ali, ó, andando, bisoiando, né? Olhando, ó, deixa eu ver o que é que eu vejo aqui. Na curiosidade, tentando achar alguma coisa. E quando a gente olha as coisas com curiosidade somente, essa curiosidade aqui é no sentido ruim dela mesmo, tá? De ficar procurando alguma coisa para se agarrar e para pecar. É quando a gente deixa, digamos assim, o homem velho, o homem carnal solto, dominando. Não está vigiando e orando, mas o homem carnal é quem está no controle agora, sabe? É que está no volante, ou que está com binóculo. É ele que está no comando agora. Então ele fica olhando, na curiosidade, mas tentando achar alguma coisa para pecar. Sabe quando a gente vai na geladeira e fica procurando, né? O que é que você está procurando? Alguma coisa. Alguma coisa que não tem aqui. O homem carnal é assim, ele fica procurando alguma coisa, ele não achou. Davi achou. Está aí. A gente diz assim, ó, quem não quer ver estrela não olha para o céu. A gente muitas vezes não se decide, nós não nos decidimos a romper, a parar de pecar. E aqui as coisas que eu estou falando aqui também, a amar a Deus. Aí se enchendo, tirando, se purificando do que nos leva a pecar e nos enchendo das coisas que nos levam a amar. A gente não faz muitas vezes essa decisão. Jesus disse, o que te leva a pecar, ali ele foi violento, né, Jesus? O que te leva a pecar, corta. Tem que fazer isso, gente. Se tua mão te leva a pecar, corta. O cara lá com diabetes, terrível, mas diz, ó, você comer, você vai morrer. Aí o cara vai e diz, não, eu não vou comer não. Mas deixa eu só dar uma cheiradinha aqui nesse bolo de chocolate maravilhoso. Aí fica lá. Não, eu não vou pecar não, mas deixa eu só, eu não vou, mas deixa eu dar só uma olhadinha. Gente, isso chama-se afeto ao pecado. Isso a gente tem que renunciar também. Olha, se Davi, mesmo se ele tivesse assim, fervoroso mesmo, ele tinha ido para a guerra. Mas mesmo assim, que ele não foi para a guerra, e ele andando lá, se ele viu, se tivesse alimentando o seu coração com as coisas de Deus, se ele tivesse quente, Davi faria, não, isso aqui é mulher de Urias, ele não sabia que era Urias, né, ainda. Essa mulher aqui não me pertence, eu tenho um monte ali, opa. Na época dele, né, podia ter um monte, né? Ele como rei. Quem ama a Deus, quem está ardendo do fogo do Espírito Santo, que é o amor a Deus, é como uma chapa quente. Ou quando toca numa coisa quente, quando a gente toca num ferro quente, né? Você toca, opa! A gente bate lá no cano da moto que está quente, você encosta a perna, é rápido. Uma chapa quente, quando cai uma gota d'água, agora, se o ferro está morno, a gente até encosta, né? Bate assim e fala, não está quente não. Gente, tomar uma decisão. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Claro, não é arrancar o olho, arranca a situação. Sai dessa, pula fora, corre. Diz a palavra de Deus que o pecado, ou melhor, foge do pecado como se foge de uma serpente, porque ele, o pecado, é como a serpente que tem dentes de leão que matam a alma do homem. Imagina, você vê uma serpente, e tem cobras realmente, tem uns dentão, né? Umas presas assim. A gente vê uma serpente, a gente corre, foge.
Mas a gente fica ali, ó. A gente fica ali. Mas bem, eu não quero ficar aqui no negativo. Eu quero ficar no positivo, que é a oportunidade que Deus nos dá, o tempo favorável, a quaresma. Esta pregação que nós estamos ouvindo, é uma graça de Deus para nós hoje. É uma graça de Deus para nós hoje. Deus está nos dando essa oportunidade da gente, ouvindo a sua palavra, perceber o que em nós precisa mudar e dizer, a partir de agora, eu vou mudar, eu vou abandonar isso aqui. E quando a gente faz isso, aí já não é só eu lutando. Somos nós. É Deus nos auxiliando. Eu estava lembrando, vindo para cá, lembrando de uma situação, tentando pegar um exemplo assim. Eu lembrei de uma situação que aconteceu quando eu era discípulo aqui na Canção Nova, morava em Lavrinhas, ali perto. E ali, setembro, outubro, é muito quente por aqui, e aí começam as queimadas, né? Começa a pegar fogo aqui, pegar fogo acolá. E estava pegando fogo, já tinha, pegou fogo lá no nosso terreno lá, mas estava pegando fogo do lado de fora, na mata ali fora. E a gente, né, homem, gosta dessas coisas, né, quer dar uma de bombeiro. E a gente foi lá apagar o fogo lá do terreno lá fora. E aí sai correndo, eu já fui correndo lá, passei ali. Tem o portão principal que a gente entra lá, e tem um portão quando a gente está chegando antes, né, a gente quase não usa esse portão. E aí eu subi no portão, só que o portão tem umas, não é pontiagudo, né, aquelas, as pontas lá do metal assim, mas ela tem uma bolinha, né, na ponta assim. Esse portão a gente sabe que é assim, né? Então eram várias pontas assim, com uma bolinha. E eu subi lá no portão para pular. E na hora que eu fui pular, eu não tinha percebido que aquela ponta tinha entrado aqui na minha calça. Eu estava com a calça jeans. E meu irmão, na hora que eu fui pular, não saiu, né? E lá vai eu caindo. Portão talvez assim, mais ou menos essa altura. E eu já caindo, não tinha onde segurar. Ia cair de cara no asfalto, né? Já me vi ali. Nessa hora você não sabe o que fazer. Eu fui caindo. Graças a Deus, a calça rasgou. Ela rasgou aqui, não sei como é que jeans, né, se fosse uma dessa daqui, mas ela rasgou aqui, abriu. Devia ser uma calça velha, né? Abriu e eu consegui cair assim, de cócoras. E fiquei assim, meu Deus. Ia me lascar mesmo. Mas por que eu estou contando isso? Porque quando a gente se decide, quando nós nos decidimos abandonar o pecado, deixar as coisas do homem velho, da mulher velha para trás, na hora da luta, na hora do combate, quando parece que a gente vai se perder, cair, ou mesmo até por uma fraqueza, por um deslize, cometeu ali um pecado. Meus irmãos, a providência de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus nunca nos abandona. Diz o salmista: quando penso que estou caindo, o teu amor me sustenta. Tua mão me ampara. Gente, quem tem essa boa vontade no coração, ainda que perceba os seus limites, como o nosso primeiro Papa, São Pedro, que tinha sim amor a Cristo, que tinha sim boa vontade, que tinha desejo, quando ele caiu, ele chorou amargamente. Não tinha a força ainda necessária que Deus lhe concedeu em Pentecostes. Mas, veja, diz que quando ele pecou, Jesus olhou para ele, eles trocaram, ele viu. Mas o olhar de Jesus não foi de condenação. Ele chorou amargamente. Quem de nós não choraria? Ou quem de nós não chorou amargamente por ter ofendido o nosso Senhor Jesus Cristo? Se você ama, dói o seu coração.
Mas nosso Senhor não deixa faltar a sua graça. Quando você decide lutar, mas eu não consigo, mas quando você decide, estende as mãos, são dois lutando agora. E agora temos um campeão do nosso lado. Quem venceu Satanás no deserto? Quem venceu no horto? Quem venceu na cruz? Quem venceu a morte? Quem foi lá nos infernos, arrombou as portas dos infernos e resgatou aqueles que antes de Cristo eram fiéis a Deus? Puderam, como diz o próprio São Pedro, escutar dali o anúncio da salvação. Ele foi lá e ninguém, como alguém que tem poder, tem força, tem autoridade, arromba uma casa, vai lá e pega o que quer pegar e sai, e ninguém pode fazer nada com ele, porque tem força colossal. Assim foi Jesus. Assim é Jesus na nossa vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Anjo, morte, espada, nada. Nada. Já deu para a gente entender, né? Então, está na hora da gente contar com a graça de Deus. Nós temos ainda alguns minutinhos. Nós podemos suplicar a Deus a sua graça, a sua força, ficando de pé. Abre os teus braços e vai dizendo isso: Senhor, eu não quero combater sozinho. Senhor, e se ainda nosso coração não se decidiu por Ti, nós queremos pedir, dá-nos essa graça de nos decidirmos por Ti. Vai dizendo isso: Senhor, dai-me força, dai-me fé, dai-me conversão. Senhor, me ensina a repousar em Ti, a buscar força em Ti, a descansar em Ti. Dai-nos o Teu Espírito, Senhor, porque sem Ele nós não conseguimos. Vem combater conosco, vem lutar por nós, porque se não lutamos, caímos em tentação. Nós queremos aprender a vigiar, a orar, a esperar em Ti, Senhor. Vem em nosso auxílio, Jesus. Vem nos socorrer. Ajuda-nos a decidir por Ti, Senhor. Cantemos assim. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Contemos com o Senhor, é um combate, uma batalha. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão. Não se para de lutar, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão. Não se para
perseguido, aqui eu não vou. Sinceramente, um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. E essa é a hora H, que nós entendemos que não podemos andar ociosos, sem vigiar, e entendemos que Deus é por nós, que Deus é por nós. Estamos vendo o caminho, a porta pela qual nós temos que entrar, o sim que nós precisamos dizer a Deus, o não que precisamos dizer ao pecado, e as ocasiões que nos levam ao pecado. Mas a pergunta é: você quer? Você quer? Sim ou não? Sim, Você quer? sim. Então agora, nós estamos diante de Deus. Diga se você quer dizer com palavras altas, em voz alta, ou dizer no seu coração, mas diga nominalmente o que você quer deixar. Se é um contato com uma pessoa que só te leva a pecar, diga: Senhor, eu renuncio isso hoje. Se são filmes, programas, séries, mas é muito bom, mas leva a pecar. Leituras picantes, romances que parecem ser inocentes, mas quando você vê, está indo para o pecado. Diga: eu renuncio. Jesus, eu deixo isso hoje. Conversas, amizades, bebida, que leva ao pecado, o exagero, a embriaguez. Você também que reza conosco em casa, diga: eu quero deixar tal e tal coisa por Deus, e quero pedir, Senhor, a tua bênção, que o Senhor possa fortalecer e confirmar a coragem deste irmão, desta irmã que se decide por ti. Que o Senhor lhes conceda a força, o batismo no Espírito Santo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.